Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-020, começando nas proximidades de Simolândia, e avançando em direção a Posse, ambas cidades do estado de Goiás, por 45 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio digital no painel do carro marca 14 horas e 4 minutos, o momento exato em que o sol da tarde começa a inclinar-se levemente para o oeste. Deixamos para trás a conurbação de Simolândia e Alvorada do Norte, cidades irmãs separadas apenas pelo curso d'água do Rio Corrente, que brilha lá embaixo. O calor é intenso, típico do horário pós-almoço no Nordeste goiano, fazendo com que o ar-condicionado trabalhe em sua capacidade máxima para manter a cabine habitável. O asfalto da BR-020, aquecido por horas de radiação solar, emana ondas de calor visíveis que distorcem a paisagem à frente, criando miragens líquidas sobre a pista. O som do motor é um ronco encorpado e necessário, pois iniciamos agora a subida que nos tirará do fundo do vale para o alto do Planalto novamente. A luz do sol, filtrada por grandes nuvens cúmulos que decoram o céu, incide sobre o para-brisa de forma intermitente, criando um jogo de claridade e sombra. Estamos deixando a depressão do Vão do Paraná, e a geografia impõe um desafio mecânico imediato aos veículos que trafegam neste sentido norte. A rodovia se inclina em um aclive longo e sinuoso, exigindo que as marchas sejam reduzidas para manter o torque e a velocidade constante na subida. À nossa direita, paredões de rocha calcária e arenito surgem entre a vegetação, revelando a estrutura geológica antiga que sustenta estas terras altas do Brasil Central. A vegetação, sentindo a mudança de altitude, começa a transicionar da mata seca de vale para o cerrado típico de Chapada, mais baixo e retorcido. As árvores parecem se agarrar às pedras nos barrancos, suas raízes expostas contando histórias de erosão e resistência contra as tempestades de verão. O cheiro que entra na cabine, quando o vidro é aberto por um segundo, é de pedra quente e vegetação esturricada pelo sol. O tráfego de caminhões é particularmente lento neste trecho de subida, com gigantescos bitrens carregados de grãos ou mercadorias rastejando pela terceira faixa. A paciência é a virtude mais exigida do motorista agora, aguardando um momento seguro para ultrapassar esses monstros de aço que liberam fumaça negra de seus escapamentos. O ruído dos motores a diesel sob esforço máximo é ensurdecedor quando passamos ao lado deles, uma sinfonia de pistões e turbinas gritando contra a gravidade. A vibração do asfalto é transmitida para o volante, uma massagem rude que mantém as mãos firmes e a atenção focada na manobra. Observo as lonas coloridas que cobrem as cargas, esticadas e empoeiradas, protegendo a riqueza que viaja de um canto a outro do país. À medida que ganhamos altitude, o horizonte se amplia de maneira espetacular, permitindo olhar para trás e ver o vale ficando pequeno e distante lá embaixo. As nuvens no céu parecem estar ao alcance da mão, massas brancas e densas que bloqueiam o sol por minutos, trazendo um alívio momentâneo na temperatura visual. A luz solar, quando rompe essas barreiras de vapor, ilumina manchas específicas da mata, destacando o verde esmeralda das árvores que aproveitaram as chuvas recentes. É um cenário dinâmico, onde a iluminação muda a cada curva, transformando a percepção das cores e das distâncias na estrada. O vento lateral torna-se mais forte aqui no alto, empurrando o carro gentilmente em direção ao acostamento e exigindo correções sutis na direção. A fauna local, muitas vezes invisível para quem passa com pressa, revela-se nos detalhes para o observador atento que varre as margens da rodovia. Um bando de periquitos cruza a pista em um voo rasante e barulhento, manchas verdes e amarelas que desafiam a velocidade dos carros. No alto de um poste de energia, um gavião carcará observa o movimento com a altivez de um predador,
esperando que a estrada lhe ofereça o banquete de algum animal atropelado. A presença desses animais lembra que a rodovia é uma intrusa em um ecossistema complexo e antigo, uma cicatriz de asfalto que corta o habitat natural. O cheiro de ozônio começa a se misturar ao ar, talvez prenúncio de alguma chuva isolada que se forma nas nuvens mais escuras ao longe. Chegamos ao topo da serra e o relevo se estabiliza novamente em um planalto vasto e plano, característica marcante do leste goiano próximo à divisa. A estrada volta a se estender em retas longas, permitindo que o carro desenvolva uma velocidade de cruzeiro mais relaxada e econômica. A vegetação agora é dominada por arbustos baixos e gramíneas nativas, que balançam como um mar dourado sob o vento constante do planalto. Passamos por entradas de fazendas que se perdem no horizonte, indicadas por pórticos de madeira ou alvenaria que ostentam nomes de famílias tradicionais. A solidão da estrada neste trecho é quebrada apenas pelos postos de combustível e paradas que surgem como oásis de serviço. Visualizo um desses postos à margem direita, uma estrutura ampla com pátio de terra onde caminhoneiros verificam os pneus e esticam as pernas. A lanchonete anexa exibe faixas anunciando almoço e salgados, e consigo imaginar o cheiro de café fresco e pão de queijo que deve pairar lá dentro. Há uma estética própria nesses lugares, com borracharias repletas de pneus velhos empilhados e cachorros vira-latas dormindo na sombra das bombas de diesel. Não paramos, o objetivo é seguir em frente, mas a presença humana ali traz uma sensação de segurança na vastidão do cerrado. O sol volta a brilhar com força, refletindo no asfalto e nas placas de sinalização, obrigando o uso do parasol para proteger os olhos. Aproximamo-nos de Posse, a última cidade goiana de grande porte antes da divisa com a Bahia, um polo regional que atrai gente de toda a vizinhança. A silhueta da cidade começa a aparecer, marcada não por arranha-céus, mas pela extensão horizontal de seus bairros e pela presença de torres de comunicação. Posse é conhecida por ser a porta de entrada para o Parque Estadual de Terra Ronca, famoso por suas cavernas e grutas impressionantes, embora não as vejamos da estrada. A cidade carrega uma história de colonização ligada à pecuária e, mais recentemente, ao agronegócio que avança sobre as chapadas da região. Vemos zonas industriais incipientes e galpões comerciais que margeiam a BR-020, sinais de um crescimento econômico impulsionado pela rodovia. A luz da tarde, agora perto das 15 horas, banha a cidade e os campos ao redor com uma tonalidade mais quente e amarelada. As sombras começam a se alongar timidamente, desenhando contornos mais definidos na vegetação e nas construções que passam pela janela. O tráfego urbano se intensifica nas imediações do trevo de acesso, com veículos locais misturando-se ao fluxo de passagem dos viajantes de longa distância. O asfalto apresenta sonorizadores e redutores de velocidade, obrigando o carro a diminuir o ritmo e a sentir a textura rugosa do pavimento. O cheiro de cidade, com sua mistura de combustíveis e poeira urbana, substitui momentaneamente o ar puro do campo que respiramos até aqui. Estamos concluindo este trecho de 45 km, uma viagem curta em distância, mas rica em variação geográfica e visual. Saímos do Vale Quente e subimos para o Planalto Ventoso, testemunhando a força do motor e a beleza da paisagem goiana. O carro mantém-se firme na pista, contornando a entrada da cidade e preparando-se para os próximos desafios da estrada rumo à Bahia. O clima de sol entre nuvens se manteve fiel, proporcionando uma viagem agradável sem o calor extremo do sol pleno nem a tensão da chuva forte. Encerro esta crônica com as mãos no volante e a mente tranquila, pronta para seguir viagem enquanto Posse fica na lateral do nosso caminho. Piada sobre o trajeto. Sabe por que o caminhão carregado de soja subiu a serra de Simolândia para Posse tão devagar? Porque ele ouviu dizer que em Posse tem tanta caverna que, se ele corresse muito, o chão podia abrir e ele ia entregar a soja direto pro centro da terra.